Vamos lá, chegamos ao terceiro bloco aí da prova 43, que é onde residem, né, as questões mais simples da prova. São as questões que valem menos pontos, critério de desempate. É que fica por último, entre outras, né? Então são questões geralmente mais fáceis, do tipo dessa 51. Os veículos que transportam combustível em carrocerias metálicas, devem dispor também de corrente metálica ligada na carroceria e que se arrasta pelo solo quando da movimentação dos veículos pela estrada. Esta corrente tem a finalidade de... Bom, só fazer um parênteses aí. É, isso já foi esse tempo, né? Que hoje em dia nós temos lá na hora que o cara vai parar o carro para poder é, retirar o combustível lá da carroceria metálica dele, ele tem lá um grampo lá de terra que ele liga na carroceria e elimina esse problema. Mas antigamente, né, era um uso frequente em caminhões desse tipo, correntes arrastando pelo chão, fazendo aquela barulheira danada, né, para poder descarregar a corrente, as correntes, né, de cargas estáticas que acompanhava, que através do atrito da própria carroceria com o ar, iam se formando em toda a carroceria do caminhão. É aquele testezinho do pente, né? Um objeto qualquer aí de plástico, se você atritar principalmente num pano de seda, aí você faz aqueles picotezinhos de papel, né? Você vai ver que tem uma eletricidade ali estática, né? Que atrai os corpos dos papeizinhos que você cortou. E você vai ver que aquilo ali é o efeito da eletricidade estática, que é o atrito de um tubo de ensaio, por exemplo, contra uma seda, ele vai ficar com cargas elétricas, consideradas cargas de eletricidade estática. A mesma coisa ocorre com a carroceria do caminhão. Conforme o ar vai passando, vai atritando e vai deixando ela carregada eletricamente. Por isso, essas correntes usadas para descarregar para o solo, né, essa carga elétrica. Bom, então a letra A, proporcionar um meio de carregar, não, é descarregar continuamente cargas estáticas acumuladas. Proporcionar um meio de descarregar contínua, descarga contínua de cargas estáticas acumuladas. Bom, essa aqui é a resposta certa. As outras vão falar aqui coisas que não tem nada a ver com o enunciado, mas permitir que em que estrada sem pavimentação o atrito dos pneus com o solo seja diminuído. Aí aqui já é uma outra corrente. Quando tem lá um chão de muito barrento que fica muito liso, ele pega aquela corrente e enrola nas rodas para poder aumentar a aderência, né, dos pneus ao solo. Isso aí é um outro tipo de corrente, né, pendurado na carroceria, enrolado na roda. Equalizar a aderência do material combustível junto com as paredes da carroceria, não tem nada a ver, vamos parar por aí. Proporcionar que as moléculas dos combustíveis possam manter-se em equilíbrio durante o transporte. As moléculas vão ficar agarradinhas lá na corrente e vão se manter em equilíbrio. Só se fosse, né? Bom, a 52 ela já traz aqui um assunto que tem pano para manga aí, se a gente pudesse esgotar ele agora. A gente poderia falar a tarde toda a respeito de NBR 5410. Aqui ele fala o seguinte, questão 52. Para uma copa cozinha com dimensões de 4 por 3 em um alojamento que atende aos operadores de um sistema de bombeamento, a quantidade mínima de tomadas de corrente para uso geral é de... Bom, aqui primeiro vamos falar rapidamente sobre tomadas de corrente de uso geral. Bom, tomadas de corrente de uso geral são aquelas que você não sabe especificamente o que vai ser usado ali. Você não consegue determinar o que vai ser usado. Você vai deixar a tomada lá e o cara que o que chegar na hora usa, né? E nós temos as tomadas de corrente para uso específico. Para uso específico é aquela tomada que você já vai a norma NBR
5410, ela já diz que as tomadas de uso específicas têm que ser instaladas a 1,5 do equipamento em que vai ser usado e que a previsão de carga dela deve ser igual à carga do equipamento onde ela vai ser utilizada. Bom, isso está lá no capítulo 9 da NBR, num dos itens lá. Eu não lembro em qual item necessariamente está. Mas lá ele vai dizer o dimensionamento para número de tomada, vai dizer para número de luminária, vai dizer para tudo. É a aplicação. Bom, no caso específico aqui de copa cozinha, a norma nesse capítulo aqui, não lembro qual item, diz que cada 3,5 metros do perímetro, sai daqui, do perímetro deve ter uma tomada, sendo que em cima da pia, né, da bancada da pia, devem ser previstos dois pontos dois pontos de tomada, ou no mesmo lugar, né, aquelas tomadinhas que a gente coloca lá, uma tomada em cima e com a outra tomada embaixo, ou em pontos diferentes, mas tem que ter dois pontos, uma previsão de dois pontos lá, no mínimo em cima da pia. Mas como aqui ele não está dizendo que tem pia, ele está dizendo que é uma copa cozinha, provavelmente tem uma pia, mas como ele não deu maiores detalhes, nós vamos ignorar essa questão da pia, tá? E vamos partir diretamente para o cálculo através da fórmula do perímetro. Você tem aqui, ó, uma copa cozinha, aqui você tem 3 metros, aqui você tem 4 metros. Se você pegar o perímetro, vai dar 7, 4 mais 3, 7, mais 7, 14 metros. Se eu tenho 14 metros e tenho que botar uma tomada a cada 3,5, vou multiplicar aqui por 10, eu vou tirar a vírgula daqui, vou chegar a 4 vezes 5, 20, sobe 2, 12, 14, 140, zerou. Ou seja, eu preciso de no mínimo 4 tomadas. Se fosse dormitórios, salas e outras coisas lá, aí você teria que primeiro calcular a área. Aí você tem 0, fictício, né? Vamos botar aqui assim, o 0 vai estar excluído. Ou seja, eu preciso de uma área maior que 0. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui os valores. Ó. É 2,25, 6 metros quadrados. Metros quadrados. Se a minha área está aqui, ou se a minha área está aqui. Nesse caso aqui, me é facultativo que eu bote a tomada até do lado de fora do cômodo, né? Se for no caso de sala, dormitório ou coisas mais afins, né? House, corredor. Se ele tiver com essa medida de área aqui entre 0, que é fictício, né? Nunca vai ter 0. Geralmente não tem menos do que 1, porque não tem como ter menos de 1 metro quadrado. Se ele tiver dentro dessa área aqui, eu posso colocar a tomada, posso ter um mínimo de 0 tomadas. 0 tomadas. Sendo que eu vou ter que colocar uma até 80 centímetros, 0,8 metros da porta de acesso. Se eu tiver aqui, eu vou... mas tem também a maior, né? Depois a gente vai ver aqui. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu tenho que colocar a cada 5 metros. Na verdade, o mínimo aqui acaba sendo 2 tomadas. E aqui também a cada 5 metros de perímetro, né? Do perímetro, assim como nós fizemos ali na copa cozinha, perímetro do perímetro. Isso para tomadas de uso geral do dormitório, tomadas de uso geral. Bom, pode ter algum detalhe aí que eu tenha esquecido no momento, mas basicamente é isso.
Tô tentando preparar um cursinho de NBR 5410, mas tá difícil, o tempo tá meio escasso. Mas acredito que depois que a gente acabar essa prova aqui, a gente vai conseguir engrenar nele. Por enquanto é só.